Olá, pessoas. Voltei depois de muito tempo. É, Queria conversar um pouco hoje sobre esse livro aqui, que é A Bruxa Natural, da Erin Murphy Hiscock, que é dessa linha de bruxaria que a Dark Side lançou. E além de ser um livro muito bonito, né, como a maioria das coisas que a Darkseid costuma lançar, ele é bem bonitão por dentro. E é um livro muito bom, eu gostei muito. Eu já leio e estudo sobre bruxaria e magia há muito tempo, desde a adolescência, assim. Tive algumas indas e vindas, mas é um assunto que, em geral, eu gosto muito e entendo um pouquinho. é, E esse livro em específico, ele trouxe algumas reflexões para mim que eu achei muito válidas e muito boas, então eu queria conversar mesmo um pouco sobre isso. A bruxaria tem sido parte da minha vida faz um tempo, né? Como eu estava falando. E só que ao longo do tempo, quando você vai estudando muito um assunto e você entra em contato com grupos de discussão sobre esse assunto, é, as pessoas tendem a querer criar normas e regras dentro de toda a comunidade. Assim. Eu acho que por isso que eu me afastei um pouco de religiões no geral. Eu não gosto de religiões organizadas, justamente por essas regras, porque a minha visão de espiritualidade, eu tenho para mim que espiritualidade é uma coisa muito pessoal. E principalmente essa espiritualidade mais alternativa que está ligada com a natureza e com você sentir as energias do universo. Então, para mim, não existe como estabelecer uma relação com essa espiritualidade se não for uma relação muito pessoal, porque toda a lógica desse sistema de crenças, ele gira em torno de você em relação com o todo, sabe? E eu acho que quando as pessoas criam dogmas para você lidar com o todo, o propósito se perde completamente. E esse livro aqui, ele me ajudou muito a resgatar um pouco disso. Porque apesar dele ter aqui como subtítulo que ele é um guia completo de ervas, flores, óleos essenciais e outras magias, e ele é mesmo, ele traz algumas reflexões muito interessantes que casaram bastante com esses questionamentos que eu já tenho faz um tempo sobre espiritualidade e religiões e tudo mais. E dá pra ver até que eu marquei muita coisa aqui nele, eu não costumo fazer isso tanto. É, mas ele tem algumas passagens muito legais sobre como você é importante nessa relação, sabe? Sobre como você se sente confortável lidando com magia, bruxaria, espiritualidade, chame do que você quiser. Mas é um resgate interessante da parte subjetiva da coisa. E eu achei muito importante também que ele te dá guias, ele te dá dicas, ele te mostra as associações, né, mágicas mais frequentes, mas ele não nega também a sua relação pessoal, por exemplo, com aquela erva ou com aquele cristal. E ele não nega a sua história, porque a sua energia é parte de tudo que vai ser criado dentro da magia, né? Então, se você tem uma relação, sei lá, de sintonia com um tipo de cristal, não vai ser qualquer sistema de crenças, não vai ser um livro de um mago famoso que vai mudar aquela sua relação com aquele artefato específico. E se você for tentar mudar isso, você vai acabar
distorcendo tudo que você acredita para tentar se encaixar dentro de uma norma que foi criada por um terceiro, assim. Eu acho que quando a gente tenta se moldar, a gente já quebra totalmente com a relação que a gente precisa ter para conseguir desenvolver a espiritualidade. Porque aqui nesse livro ela fala várias vezes que você pode trocar os elementos né, contanto que você respeite alguns passos, com que você não se coloque em risco, nem na sua saúde, nem nada disso. Mas o que eu acho mais legal é os guias aqui de meditação, que são sempre para esse sentido. Por exemplo, tem algumas meditações com os elementos. Então, quando você vai meditar para se conectar com o elemento terra. Então, sabe, você se colocar disponível para se conectar com aquele elemento. E você ir anotando o que você sente, o que você recebe. E eu acho isso muito, muito legal, porque te dá, você tem de volta o controle da sua evolução espiritual. Eu, assim, sem nada contra pessoas específicas, mas eu saí de vários grupos que eu entrei sobre estudo de magia e de espiritualidade, justamente por isso, porque se cria uma burocracia, uma hierarquia, onde sinceramente eu acho que não precisava existir, justamente por ser uma relação tão pessoal, sabe? Eu cheguei a ver pessoas que, você não pode cultuar essa divindade se a divindade tal não te der sinais claros sobre isso. Para mim não é assim que funciona. Eu não considero as coisas literais assim. Para mim, por exemplo, uma divindade é um arquétipo. Eu venho da psicologia, então para mim, comigo, para trabalhar com bruxaria e com magia, não funciona de outro jeito que não seja por esse viés dos arquétipos e dos símbolos e tudo isso. E eu não consigo crer nessa figura de um deus, uma figura literal de um deus e uma deusa. Para mim é um arquétipo. Então, se eu me identifico com aquele arquétipo, se eu vejo manifestações daquele arquétipo na minha vida, na minha história, na minha personalidade, então eu tenho uma relação com aquela divindade, independente do que você, sacerdotisa, sacerdote, e diga sobre isso, sabe? Eu não preciso da permissão de ninguém para me identificar com um certo arquétipo. E isso acaba afastando as pessoas e acaba, ao mesmo tempo que afastam as pessoas que poderiam se beneficiar muito desse tipo de espiritualidade mais livre e mais focado na sua relação com o todo, ele atrai alguns tipos de pessoas que são aquelas pessoas que tendem a crenças cegas mesmo, a crenças em que você não pode questionar nada, em que você tem que obedecer uma hierarquia, então você só troca um sistema de crença tradicional por um sistema de crença alternativo. E eu, sinceramente, não vejo como isso pode ser positivo, porque ao invés de você se libertar com aquilo, essas pessoas tendem a querer aprisionar as outras pessoas dentro de um outro sistema de regras. E eu não concordo com isso. Então eu concordo muito mais com a visão dessa moça aqui, da Erin Murphy Hiscock, que se tiverem mais livros dela, se forem publicados no Brasil, eu gostaria muito de ler, porque me identifiquei muito com a visão que ela tem sobre espiritualidade e gostei muito das meditações guiadas que tem aqui nesse livro. Eu geralmente sou uma pessoa que não consegue meditar, porque eu não consigo me desligar totalmente. Para mim é muito difícil. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, ou porque eu sou uma pessoa, sei lá, muito, por incrível que pareça, muito racional, então eu não consigo
visualizar coisas e imaginar coisas e entrar dentro daquela visualização, para mim é muito difícil. Eu, de verdade, admiro quem consegue fazer isso, mas nesse livro aqui ela dá visões muito mais amplas e mais abertas e adaptáveis para o que você se sente melhor em fazer, sabe? Então, se você se sente bem em fazer visualização, você está livre para fazer essa visualização, mas se você não se sente bem com isso, você só mantenha sua mente aberta para as sensações que você vai ter e para mim é isso, sabe? Você tá aberto para as experiências que essa conexão aí com o todo, com o universo e a natureza pode te proporcionar. E muito sobre isso é uma jornada de autoconhecimento, de você entender tudo que tem ao seu redor e respeitar tudo que tem ao seu redor e ver como que você se encaixa, como que você funciona e como você pode melhorar o seu entorno, melhorar a sua vida a partir dessas reflexões. E eu tenho lido algumas coisas também sobre tarô e sobre como o tarô ele pode ser visto como uma jornada do herói e como isso se conecta com o nosso inconsciente, com o nosso desenvolvimento pessoal mesmo. E é assim que eu vejo a espiritualidade. Eu poderia ficar falando muito tempo sobre isso, é um assunto que me interessa muito, mas eu acho que vale a pena falar um pouco também sobre como esse livro é diferente de outros livros que eu já li dentro desse mesmo espectro aí da magia natural. Ele não faz, não dá dicas e não faz associações perigosas como alguns outros livros que eu já vi. Então ele não fala aqui em causa e efeito, ele fala sobre, não fala sobre cura imediata, ele não fala sobre coisas que esbarram aí na pseudociência e que já me assustou um pouco em outros livros que eu li sobre esse assunto. Tem um vídeo lá no meu Instagram falando sobre um livro que eu li acho que foi esse ano, sobre esses assuntos e que me deixou um pouco assustada. Esse aqui é o contrário disso. Esse aqui não é um livro que se pretende a ciência, então ele é um livro totalmente voltado para espiritualidade mesmo, para práticas de magia, de bruxaria, que não se veem, não se pretendem, não se maquiam de ciência de qualquer tipo, assim, e eu acho isso importante de falar, porque eu vejo muitas pessoas falando, porque esoterismo e signos, isso tudo é pseudociência socialmente aceita. Não é. Não é porque o horóscopo, ele não se pretende ciência, ele não se maquia de ciência, ele não tenta definir causa e efeito que sirva para todo mundo. O horóscopo, os signos e o esoterismo, amplamente, assim, são visões de mundo que são crenças, então, que não se pretendem enquanto ciência. Muito diferente, por exemplo, de algumas práticas de coaching que misturam coaching, que é um ramo da psicologia organizacional, e misturam isso com física quântica e maquiam isso de ciência quando não tem nenhuma comprovação científica sobre isso. Nem a psicologia, que é a minha área, nem a física, que é uma área que eu entendo nada, mas né, pesquisando a gente descobre algumas coisas. Nenhum desses dois campos de conhecimento concordam que possa existir qualquer coisa no sentido de coaching quântico, sabe? E os caras vendem isso como uma ciência, como uma coisa que vai te curar, que vai reprogramar o seu DNA, que também é uma coisa que não existe. Isso é pseudociência.
É você vender uma coisa que não tem base nenhuma em ciência como um conhecimento embasado. E isso é perigoso. Então você vê em um livro de magia, você lê uma coisa no sentido de esse chá vai curar a sua depressão. Isso acende uma bandeira vermelha ali na hora, porque isso é pseudociência. Você tratar, eu acho que o ponto aqui é você tratar a crença como crença, ciência como ciência. Método científico é uma coisa muito mais aplicável na prática, e a crença e a espiritualidade é o que eu estava falando antes, é a sua relação com aquilo. Não tem como replicar a minha relação com o todo e querer que ela sirva para você. Isso não existe, e é justamente por isso que eu não gosto de religiões, porque as religiões têm muito isso de uma verdade absoluta. Então, se eu tenho essa relação com esse sistema de crença e eu não faço determinadas coisas por causa das minhas crenças, eu vou querer que você também não faça, porque a minha crença é a verdadeira. E eu acho que isso aí está na essência de tudo que eu enxergo como errado em todas as religiões organizadas. E eu fico muito triste que algumas pessoas tendem a aplicar isso dentro da magia, e que deveria ser uma espiritualidade mais livre, mais alternativa, para as pessoas buscarem um equilíbrio, e esse equilíbrio é uma coisa totalmente pessoal e independente do que você faça. A sua relação é a sua relação, e a minha é a minha, e contanto que a gente se respeite e respeite o nosso entorno, o nosso mini universo e nossas relações, tá tudo bem, sabe? É sobre isso, tá tudo bem. Mas o que eu queria falar era sobre justamente esse livro, e gostaria de fazer essa reflexão também sobre o que é espiritualidade, o que é religião, o que é pseudociência. E para mim é isso. Religião são essas crenças, sistemas de crenças, né, organizados com hierarquias e dogmas. E espiritualidade é a sua relação com o todo. Quer você veja isso de um jeito metafísico ou não, sabe? Ou se você enxerga do mesmo jeito que eu, se você enxerga a sua espiritualidade como a sua relação com as energias aí do universo e os arquétipos que o ser humano produziu enquanto sua história, enquanto espécie mesmo, todas essas repetições de temas. E aí a gente já entra numa coisa lá do Jung, que é muito complexa e eu não vou saber explorar direito, mas enfim, espiritualidade é uma coisa muito mais ampla do que uma religião, do que uma crença em si. E pseudociência é uma enganação muito perigosa, que pretende vender como ciência e como verdade, como factual, coisas que não são, e coisas que podem ser perigosas. O problema da pseudociência não é o jovem místico que acredita em signos, sabe? O problema da pseudociência é quando você coloca vidas e a saúde da pessoa, tanto a saúde física quanto a saúde psicológica de outras pessoas, em nome de algo que se maquia, se pretende enquanto científico, e não é. E o risco tá aí. O risco da pseudociência tá na enganação, no charlatanismo e no extremismo, não tá no jovem que gosta de mexer com cristais e tarô e horóscopo. Essa gente é inofensiva, eu juro pra vocês, a gente é inofensiva. Eu não vou querer
que você tenha menos direitos civis do que eu, porque você não, não acredita no horóscopo, sabe? Eu acho que tem muito exagero também na internet sobre isso. Acho que as pessoas pegam birra de algumas coisas que viram moda e acham que é ok fazer esse tipo de paralelo absurdo, mas no fim das contas é só um paralelo absurdo que não tem fundamento nenhum. Então deixa as pessoas com as crenças delas e não enche o saco das outras pessoas por causa das suas crenças. Acho que eu já falei demais. Esse livro é muito legal. Eu acho que principalmente para quem está descobrindo agora esse mundo aí da espiritualidade alternativa, da magia, da bruxaria. Ele é uma leitura bem legal, assim, até para quem já tem um pouco mais de vivência nesse assunto, como eu. Ele ajuda você a ter uma perspectiva, assim, nossa, será que eu estou sendo muito quadrado com a minha espiritualidade, não estou me permitindo sentir as coisas do meu jeito. Eu acho que essa foi a coisa mais importante que esse livro acrescentou para mim. Além das receitas e das listas de associações, que são sempre boas a gente ter em mãos aqui. Esse livro tem até receita de bolo, receita de salada, é interessante. Tem algumas bênçãos, algumas meditações, como eu já falei aqui. Fala muito sobre os elementos e sobre a relação do ser humano com a natureza. E eu acho que esses são os pontos altos de Bruxa Natural, e esses foram algumas das reflexões que esse livro me trouxe. E eu acho que é isso. Deixa aí um comentário se você já leu esse livro ou se você já teve esse tipo de reflexão na sua vida aí, na sua caminhada, seja ela espiritual ou não. E é isso, se você concorda comigo, fala aí, vamos conversar. Gostou do vídeo, dá um like, se não gostou também, passa reto ou dá um dislike também, que é engajamento de qualquer forma. E é isso, se você for com a minha cara, se inscreve aí no canal, que de vez em quando eu posto uns vídeos aí. Não prometo nada também, porque às vezes eu volto, às vezes não, mas é isso. Até a próxima, eu tô mais presente lá no meu Instagram, então se você gosta de livros, se você gosta de magia e de livros de terror, me segue lá no Bibliocreep e é isso, até a próxima. Tchauzinho.